Olá, que o Eterno nos abençoe. Vamos falar sobre a morte e o estado intermediário. Mas para isso, para iniciar, quero ler um trecho bíblico do Evangelho de Lucas 23:46 que nos diz: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma palavra de Jesus para um dos ladrões que estava ali sendo crucificado juntamente com ele. Uma grande esperança para a hora da morte. Mas o que nós entendemos por morte? A morte é o desfecho da vida. Quando dizemos que é o desfecho da vida terrena, que compreende do nosso nascimento até a morte. Entendemos que a morte é a separação da parte espiritual ou da alma, do corpo físico. Esse é o falecimento do corpo físico, quando o homem essencial, interior, se separa do corpo. Portanto, para nós a morte não é o fim da existência, é o final da vida terrena, porque a alma é imortal. Portanto, com a morte, inicia-se um novo período da existência humana. Chamamos esse período de estado intermediário. É o período entre a morte e a ressurreição. Se a morte é deixar o corpo, é a separação da alma do corpo, a ressurreição é quando esta mesma alma pessoal, ela terá um novo corpo para novamente viver neste lugar maravilhoso que Deus criou para nós na Terra. Então, a ressurreição é exatamente o contrário da morte. É quando a alma é reunida a um corpo. E, segundo a Bíblia, um corpo de glória, não mais suscetível à corrupção na qual vivemos no presente momento. Então, o estado intermediário está entre morte e ressurreição. E a pergunta: como é o estado intermediário? O que se passa? Nós temos alguns indícios na Bíblia. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo, ele disse que preferia deixar o corpo para estar com o Senhor. E Jesus conta uma história de dois homens, o rico e Lázaro, homens que morreram, e depois Jesus, ele conta o que se passava depois da morte, e ambos estavam em lugares distintos. Lázaro no paraíso, num lugar de descanso, enquanto o rico, ele estava num lugar separado de Deus, que o próprio Jesus denomina inferno. Então, Jesus aponta que esse estado intermediário, ele na verdade é um estado de consciência. Então, aquela pessoa, depois de ter falecido e ter ido para um lugar espiritual, ela leva consigo toda a sua pessoalidade, as suas memórias, o seu conhecimento, ou seja, ela é plenamente consciente. Porque até nós entendemos que todas as características pessoais, elas estão na alma e não no corpo. Eu sei que existe uma ideia, até por causa de uma metáfora usada na Bíblia, e a ideia é a seguinte, que as pessoas morrem e estão num sono profundo, até o dia da ressurreição. Chamamos essa doutrina de sono da alma, que a Bíblia, na verdade, não apoia, como eu já disse. Alguns textos a Bíblia aponta para o estado intermediário em que a pessoa estará consciente da sua vida e da sua condição depois da morte. Quando o texto a Bíblia usa o termo dormir para a morte, é uma metáfora. Assim como dormimos à noite e acordamos pela manhã, a morte também será assim, no estado da morte. As pessoas irão sair do estado de morte. Portanto, dormir é uma metáfora, porque a Bíblia ela completa esta ideia falando acerca da condição de consciência após a morte.
porque nós, na verdade, não podemos perder as nossas características pessoais. E a questão de sono está muito ligada ao nosso corpo, que precisa de repouso, o nosso corpo e a nossa mente, né? Mas depois da saída do corpo, que é a morte, nós não precisaremos mais dessa característica. Então, pense a partir de agora dessa maneira, e a Bíblia nos autoriza a pensar dessa maneira. Até que chegue a ressurreição, quando seremos novamente reunidos a um corpo. Como nós devemos encarar a morte? Nós sabemos que iremos morrer e todos passarão pela morte. Em algum momento, não sabemos quando. Nós precisamos de ter sobriedade e viver da melhor maneira possível para um dia chegarmos à morte. Historicamente, muitos cristãos não tiveram medo da morte. E eu digo também para nós, não precisamos ter medo da morte. Precisamos apenas estar preparado para isso, para esse momento. E estar preparado para esse momento é viver uma vida que vale a pena, uma vida virtuosa, que não deixa as coisas certas para depois, mas vivamos agora, no presente momento, dando atenção para as pessoas, dando atenção para uma vida virtuosa e, sobretudo, uma vida que seja uma busca de Deus. E como encaramos a vida, a morte de outras pessoas? Deve ser da mesma maneira. É bem verdade que nos entristecemos ao perdermos ou participarmos do falecimento de pessoas queridas. Isso é normal. O próprio Jesus, ele chorou na morte do seu amigo Lázaro. Então, é normal nos entristecermos por essa separação. Mas a nossa alma não pode ficar afundada em tristeza, de modo algum, porque nós temos a esperança da vida. Pense nesses assuntos. São bastante importantes e faz parte da nossa realidade. Mas que Deus te ilumine. Um forte abraço, Deus o abençoe. Amém.